É um assunto pelo qual eu sou uma apaixonada. Eu quero te contar um pouquinho. Assim, há muitos anos atrás, quando eu estava no mundo corporativo, no início da minha carreira, logo no início, o meu primeiro cargo que eu tive, assim, um cargo realmente de importância, foi com relação, eu era gerente de contas de pessoas jurídicas. Então eu visitava as empresas, eu realmente tinha uma carteira grande de empresas e eu visitava essas empresas para poder estar fazendo negócios. Só que eu era, assim como um empreendedor, um exército de um homem só. Então eu visitava o cliente, eu voltava correndo para a agência para fazer uma série de coisas, então assim, era eu e eu por conta. E aí tinha outras equipes, onde você passava determinadas tarefas para o chefe dessas equipes. Eu não tinha uma equipe de subordinados embaixo de mim. Existiam outras equipes e tal, mas eu e eu, ok? E aí o que aconteceu é que passou algum tempo, eu já estava realmente bastante tempo já fazendo visitas em empresas, tudo isso daí, e apareceu a oportunidade de eu estar interna com uma equipe de pessoas. E justamente cuidando de uma área muito importante que era a parte de operações de crédito, esse tipo de coisa. E normalmente as pessoas que cuidam dessa parte também, que acabam entendendo muito dessa dinâmica interna, elas também acabam ascendendo muito na carreira para níveis gerenciais muito mais elevados. Então realmente era um novo desafio, eu teria que aprender muitas coisas e eu tinha realmente uma equipe para poder estar tomando conta. E passados alguns dias, o gerente dessa unidade me chamou de lado e me fez a seguinte pergunta: quais eram as minhas pretensões? E eu falei para ele que eu realmente queria estar ocupando, dentro de alguns anos, no mínimo o cargo dele, né? E tá continuamente crescendo. E ele falou assim para mim que isso não seria possível. E aí opa, como não? Isso era o meu sonho. Como é que a pessoa dizia que isso não era possível? E aí ele me disse que eu precisava desenvolver habilidades de liderança, porque isso estava me fazendo falta. E se eu não desenvolvesse essas habilidades, eu não conseguiria avançar na carreira. E o que eu percebo é o seguinte: as habilidades de liderança, elas podem ser desenvolvidas, como eu estou te falando, lá atrás eu não era uma grande líder. Eu era uma pessoa muito motivada, uma pessoa que realmente corria atrás, mas eu tinha uma certa dificuldade para lidar com equipes. E segundo item é que você precisa da liderança, tanto para crescer no mundo corporativo, na sua carreira, quanto você precisa muito de ser um grande líder que inspira as pessoas a obterem resultados como um empreendedor. Ou seja, liderança é algo sobre o qual você não pode abrir mão. Ou seja, a liderança, ela é muito importante, a sua liderança como empreendedor. Portanto, o foco deste bloco é te orientar com relação a você motivar as suas equipes para o sucesso, inspirando as pessoas a buscarem resultados, a buscarem alta performance, a construírem um clima organizacional excelente, onde os resultados aparecem e as pessoas não estão lá estranguladas, onde as pessoas estão bem, onde as pessoas estão felizes, porque quando as pessoas estão felizes, elas realmente vão dar o melhor delas para a sua empresa, tá? Então, este bloco tem essa finalidade, te ajudar com relação a isso. E um dos primeiros pontos que esse líder lá atrás me abriu os olhos foi com relação a isso aqui que eu vou te mostrar. Delegar. E existe uma grande diferença entre delegar e delargar. Uma coisa é você delegar, a outra é você delargar. E aí, quando ele me disse que eu precisava delegar, ok, eu falei, beleza, tinha uma lista lá de coisas que eu precisava estar fazendo desesperada, eu tinha prometido para os clientes, aquilo precisava ser entregue. E o que eu fiz? Fulano, você faz isso, aquilo, e fui passando as atividades para todo mundo, ok? Passaram-se alguns dias e aí começou o grande problema, porque os clientes me ligavam, cobrando a mim, claro, porque eles tinham acordado comigo, sobre tal coisa e tal coisa não tinha sido feita, o store não tinha sido realizado, o crédito não havia acontecido na conta,
o contrato de crédito não tinha chegado para a esposa dele assinar, a esposa ia viajar e ia perder o prazo. Gente, foi um sufoco. Eu quase surtei. E aí eu voltei lá no meu líder e falei para ele: olha, você me falou essa história de delegar, mas isso não dá certo não. Ó, eu deleguei para todo mundo as atividades e agora o telefone não para de tocar com o pessoal aqui na minha jugular querendo me matar porque nada daquilo foi entregue. Aí ele falou assim: interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Falei: qual? Ele falou assim: você delegou ou você delargou? Eu como? Ele falou assim: exatamente. Você delegou ou você delargou? Existe uma grande diferença que eu vou te contar. O primeiro é o seguinte: quando você delega, você está vendo a pessoa mais capacitada para estar fazendo aquele tipo de atividade, você está passando para ela, você está fazendo um controle, você tem um controle do que você passou e se você combinou com o seu cliente que aquilo vai ser entregue daqui 5 dias, você vai combinar com essa pessoa daqui 4, por exemplo. Você vai ter pelo menos uma margem de segurança, porque na realidade, se ela não fizer, você ainda dá tempo de correr atrás, tá ok? Acontece alguma coisa, a pessoa fica doente e tudo, então ainda existe uma margem de segurança, mas você precisa ter um controle para quem você passou aquilo, tá? E eu, gente, eu não tinha feito nada disso não, eu tinha distribuído mesmo e tinha ficado com a minha consciência tranquila, porque afinal de contas eu estava fazendo aquilo que ele mandou, que era delegar para o pessoal, mas na realidade eu não estava delegando, eu estava me enganando, eu estava delargando. E aí, claro que foi uma bomba em cima, eu tive que corrigir tudo isso com os clientes, pedir 1 milhão de desculpas, correr atrás e tal, e a partir daí eu aprendi que tudo que eu passava, eu tinha que ter um controle, tá? Então, como líder, é fundamental que você aprenda a delegar, tá? E se você tem algum problema com delegar, atenção se você não está delargando, jogando para a pessoa e depois que o cliente reclama, você vai lá reclamar com o funcionário que ele não fez. A culpa é sua, não é do funcionário, tá? Me desculpa te dizer isso, mas é um fato. Quem tem que controlar é você. Então, atenção com isso daqui. Até porque é o seguinte, à medida que a sua empresa vai crescendo, à medida que você vai crescendo também na sua carreira, o que acontece você vai tendo equipes maiores. Então, se você não souber delegar, você fica preso a uma carreira mediana, porque você não consegue crescer, porque você não consegue delegar. E se você tem uma empresa e você não consegue delegar, conclusão, você vai colocando colaboradores a mais na empresa, mas sua empresa também não cresce, você utiliza mal a sua mão de obra. Então, aprender a delegar é uma arte, é possível aprender, tá ok? Então, essa é apenas uma dica sobre delegação e que ela realmente é muito importante se você quer ver seus negócios crescerem e você realmente utilizar o seu pessoal na potencialidade máxima. Um outro item é com relação a você montar uma equipe de sucesso. Uma equipe de sucesso, ela é montada com pessoas que têm talentos diferentes. Ou seja, você não monta uma equipe todo mundo igualzinho a você, parecendo que saiu da forma. Você tem que montar uma equipe com pessoas diferentes, com pessoas de talentos diferentes, ok? Justamente para você poder pegar o melhor de cada um e montar essa equipe para ela ser uma equipe muito mais forte, uma equipe mais robusta. Aí você vai falar assim: nossa, mas dá um trabalho lidar com pessoas diferentes. Concordo com você. Só que essa é a melhor forma de você realmente fazer com que você construa uma empresa sólida. É realmente buscando pessoas diferentes, pessoas com talentos diferentes que se complementam e que vão trabalhar muito motivadas porque elas gostam daquilo que elas fazem. E você é que tem que dar essa inspiração, esse sonho para as pessoas de onde a sua empresa vai chegar. Como essa empresa vai chegar lá, ok? Então é você que mostra esse sonho para as pessoas. Você tem essa missão realmente de inspirar as pessoas. E como é que você começa mostrando esse sonho para as pessoas? Como é que você inspira essas pessoas? Então fica aqui uma dica com relação à clareza, tá? A clareza, ela é fundamental. A clareza, as pessoas precisam saber o que o líder está pensando, para onde o líder vai. Uma pessoa que muda todo dia de opinião,
socorro, é muito difícil, tá? Outra coisa, você precisa ter tanto as suas metas gerais, quanto você tem que ter metas diárias. Então vamos supor que você tem uma meta de faturamento anual, ok, perfeito. Só que você tem que ter uma meta de faturamento mensal, uma meta de faturamento diária, uma meta de faturamento semanal, para ver se realmente o seu avião tá indo naquela direção certa, tá ok? Eu, inclusive, na internet depois eu vou deixar o link aqui de alguns vídeos, tem um deles que eu produzi falando sobre clareza, de uma forma até dando alguns outros exemplos, tá ok? Depois você acessa lá e vê, a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês, tá ok? Então é isso, um grande abraço, muita clareza, busque novos talentos, aprenda a delegar e, por favor, seja um grande líder, um líder que inspira as pessoas, um líder que as pessoas ficam muito felizes de seguir, tá? Um líder desse jeito, nossa, é de um valor inestimável, tá? Você vai estar formando novas pessoas, pessoas que torcem pelo seu sucesso. Tá ok? Um grande abraço e a gente se vê no outro bloco.